Antes de existir papel, alfabeto ou moeda, um homem pressionou um pedaço de junco contra a argila úmida. A marca parecia pequena, mas ela podia dizer quantos sacos de cevada entraram num depósito, quem havia trabalhado e o que ainda era devido. Pela primeira vez, uma obrigação podia sobreviver à memória de quem a testemunhou. Na planície entre o Tigre e o Eufrates, o barro começou a lembrar. E quando uma cidade aprende a registrar, ela também aprende a cobrar, organizar, governar e controlar. Esta não é apenas a história dos sumérios. É a história do momento em que a humanidade construiu uma memória fora do corpo. Mas para entender por que isso aconteceu, precisamos voltar a uma terra onde quase nada parecia favorecer uma civilização. O sul da Mesopotâmia era uma planície ampla, quente e sujeita aos caprichos dos rios. Havia argila e juncos em abundância, mas pedra, madeira de construção e metais eram escassos. A água podia trazer fertilidade e, na estação errada, destruição. Sobreviver em escala exigia canais, diques, depósitos e pessoas capazes de coordenar trabalhos que nenhum indivíduo realizaria sozinho. Isso não significa que uma civilização apareceu de repente. Aldeias e tradições anteriores já ocupavam a região havia séculos. O que mudou durante o 4º milênio antes de Cristo foi a escala. Assentamentos cresceram, rotas se ampliaram e certos centros passaram a concentrar trabalho, alimento e autoridade. Um deles se tornaria gigantesco para sua época: Uruk. Quanto maior a cidade, porém, maior o problema. Como organizar pessoas que não se conheciam? Como saber quem entregou cevada, quem recebeu lã e quantos trabalhadores deveriam ser alimentados? A resposta não começou como literatura. Começou como contabilidade. Uruk não foi construída de uma só vez. Nem era um império moderno. Era um centro urbano cercado por campos, canais e comunidades dependentes de uma rede de produção. Grandes complexos monumentais dominavam a paisagem. Neles circulavam grãos, tecidos, animais, recipientes e trabalhadores. Imagine o ruído: cestos descarregados, barro amassado, rebanhos contados, cerveja distribuída como ração. Em uma aldeia, a memória e a confiança pessoal talvez bastassem. Em uma cidade, esquecer significava perder alimento, trabalho e poder. Antes das tábuas, pequenas fichas de argila e selos ajudavam a representar quantidades e autenticar recipientes. Um selo cilíndrico podia deixar uma imagem contínua sobre o barro, como uma assinatura difícil de copiar. Mas a cidade crescia mais depressa do que esses métodos. A administração precisava transformar objetos, pessoas e tempo em sinais. E então, a superfície de argila deixou de ser apenas embalagem. Tornou-se arquivo. Entre aproximadamente 3.300 e 3.000 a.C., escribas de Uruk registraram sinais e números em tábuas de argila. Muitos desses registros iniciais não contam batalhas nem descrevem deuses. Eles enumeram bens, rações e tarefas. Uma tábua conservada no Museu Britânico, por exemplo, registra cerveja por meio de diferentes símbolos numéricos. Isso é importante porque derruba uma imagem romântica. A escrita não nasceu primeiro para a poesia. Nasceu, em grande parte, porque instituições precisavam administrar. Os sinais iniciais eram mais pictóricos. Com o tempo, o escriba passou a pressionar a extremidade cortada de um junco na argila, formando marcas em cunha. Daí vem o nome moderno cuneiforme. Mas cuneiforme não é uma língua.
é um sistema de escrita que, mais tarde, seria adaptado para sumério, acadiano e muitas outras línguas. A invenção decisiva não foi apenas desenhar coisas, foi fazer um sinal representar uma palavra, um som, uma categoria e uma relação. Pense no que uma tábua mudava. Uma ordem não precisava mais morrer com a voz que a pronunciou. Um estoque podia ser conferido. Uma dívida podia atravessar meses. Um governante podia projetar sua autoridade para além de sua presença. E um escriba tornava-se o operador dessa nova máquina. Aprender os sinais exigia treino. Listas de palavras, exercícios e cópias transformaram a escrita em uma profissão especializada. A maioria das pessoas não lia. Isso dava aos que dominavam os sinais um poder extraordinário. Eles convertiam a vida real em categorias administráveis: cevada, lã, dias de trabalho, nomes, terras. A argila parecia humilde, mas tinha uma vantagem sobre materiais frágeis. Quando secava ou era cozida acidentalmente em um incêndio, podia sobreviver por milênios. É por isso que hoje possuímos recibos, listas e exercícios que seus autores jamais imaginaram que seriam vistos. O lixo administrativo de uma cidade antiga tornou-se uma janela para o nascimento do Estado. Para os habitantes das cidades sumérias, economia, religião e poder não eram compartimentos separados como hoje. Cada cidade tinha divindades tutelares, cultos, festas e templos que organizavam parte importante da vida coletiva. Inanna estava profundamente ligada a Uruk, Enlil a Nippur, Nanna a Ur. Os governantes apresentavam obras, vitórias e oferendas como parte de uma ordem aprovada pelos deuses. Mas é perigoso transformar toda essa história em uma fórmula simples. A relação entre templo, palácio, famílias e assembleias mudou ao longo dos séculos e variava de cidade para cidade. O que os registros deixam claro é que administrar recursos e legitimar a autoridade caminhavam juntos. Um canal não era apenas engenharia. Podia ser dever religioso, projeto político e condição de sobrevivência. Uma muralha não era só pedra e barro. Era a fronteira entre a ordem da cidade e a ameaça exterior. Quando reis começaram a gravar seus nomes, a escrita ganhou outra função. Não apenas contar o presente, mas controlar como o futuro lembraria o passado. As tábuas preservam reis, mas também deixam escapar vidas comuns. Trabalhadores recebiam rações de cevada, óleo e lã. Artesãos transformavam matéria-prima em tecido, metal e cerâmica. Comerciantes buscavam madeira, pedra e minérios que o sul mesopotâmico não possuía. Mulheres aparecem em atividades econômicas, propriedades e instituições, embora seus direitos e posições variassem. A cerveja não era detalhe folclórico, fazia parte da alimentação e da distribuição de rações. Até nomes pessoais atravessaram o tempo, porque alguém precisava registrar uma entrega. Esse é um dos momentos mais humanos da investigação. Muitas pessoas entraram na história não por desejar fama, mas porque uma instituição precisava contá-las. Seus nomes sobreviveram ao lado de animais, medidas e objetos. A primeira memória escrita da humanidade foi também uma memória desigual. Ela registrava com precisão aquilo que importava a quem controlava o arquivo. Toda tecnologia de memória cria liberdade e vigilância. A escrita permitiu conhecimento acumulado, contratos mais estáveis e mensagens além da presença física. Mas também tornou dívidas, impostos, obrigações e hierarquias mais duráveis.
Uma promessa oral podia ser disputada. Uma marca selada podia ser apresentada como prova. O sistema não inventou a desigualdade, porém ajudou instituições a medi-la e reproduzi-la. Aqui está o verdadeiro lado sombrio dos sumérios. Não uma conspiração alienígena, mas algo muito mais próximo de nós. A ferramenta que preserva um poema é parente da ferramenta que registra o que você deve. A mesma inovação que amplia a memória de uma sociedade amplia seu alcance sobre o indivíduo. E quando uma tecnologia consegue preservar tanto um nome quanto uma dívida, a pergunta deixa de ser apenas o que ela guarda. Passa a ser quem controla o arquivo. As cidades sumérias lutaram entre si. Foram conquistadas e integradas a novos reinos. Por volta de 2334 a.C., Sargão da Acádia construiu um império que incorporou a região. Séculos depois, a terceira dinastia de Ur restaurou uma administração poderosa, mas o mundo político continuou mudando. A língua suméria deixou gradualmente de ser falada no cotidiano. Ainda assim, permaneceu estudada por escribas, usada em contextos cultos e copiada muito depois. O sistema cuneiforme atravessou povos e línguas. Foi adaptado, transformado e utilizado por mais de 3.000 anos. Histórias sobre Gilgamesh, hinos, listas, presságios, leis e exercícios escolares formaram uma tradição imensa. Não devemos atribuir aos sumérios tudo o que veio depois, nem imaginar que possuíam conhecimento impossível. Seu feito real é mais poderoso. Ajudaram a criar instrumentos que permitiram a outras sociedades acumular, corrigir e transmitir conhecimento. No início, havia barro, junco e uma necessidade prática: contar. No final, havia cidades capazes de falar com pessoas que ainda não tinham nascido. Os sumérios não surgiram do nada, não receberam seus saberes de visitantes do céu e não construíram sozinhos tudo o que chamamos civilização. Eles participaram de um processo longo, feito de comunidades anteriores, trocas e adaptações. Mas nas cidades do sul da Mesopotâmia, a memória ganhou uma nova forma. O sinal podia sobreviver ao escriba, a dívida ao devedor, o nome do rei ao reino e a pergunta à própria língua que a formulou. Quase 5.000 anos depois, ainda tocamos as marcas deixadas por mãos humanas na argila. O barro não revelou um segredo proibido, revelou algo maior, o momento em que começamos a lutar contra o esquecimento. Até hoje, milhares de tábuas continuam sendo estudadas, traduzidas e comparadas. Elas mostram que a primeira grande revolução da escrita não começou com reis ou poemas, mas com pessoas, trabalho, alimento e memória. E a pergunta central permanece: quando registramos o mundo, estamos apenas preservando conhecimento ou também criando novas formas de controle? Deixe sua interpretação nos comentários. Sua leitura pode revelar um detalhe que outros não perceberam. Se você chegou até aqui, já faz parte do arquivo secreto. Inscreva-se e ative o sino para não perder os próximos mistérios. O próximo mistério já está esperando.